Oh, graças a Deus, Pai. Obrigado, Pai. Vou quebrar aqui protocolo. Tem uma nota muito forte do Espírito Santo no meu coração, irmãos. Gabriela, quando você estava adorando o Senhor, Deus falou muito forte no meu coração. Worship. Eu não entendo, irmãos. Eu fui consultar os universitários. Você sabe o que significa worship? Adorar. Eu disse, Senhor, mas worship, adorar, o que é que tem a ver com a vida dela? E Deus falou para mim. Eu chamei ela para ser a minha adoradora. E aí tem algo que eu quero lhe dizer já faz um bom tempo. Eu, Wesley, diante dessa permissão do Senhor. Você está aqui adorando a Deus porque você é uma adoradora. Você não subiu aqui por influências humanas. Você sabia disso? Existe dentro de você um potencial de destruir as trevas, de destronar Satanás. Não esqueça disso. O que Satanás tem sussurrado no seu ouvido é mentira. Ele é um mentiroso. E nessa manhã Deus quer que vocês saibam que você é uma adoradora. Invista nisso. Se esmere, busque, vá além. Se esforce. Deixe sair suor de sangue. Mas não deixe de adorar o Senhor. Porque foi Ele que colocou você aqui. Quando a gente convidou você, não foi por influências humanas. Foi porque você é uma adoradora por excelência. Nunca esqueça disso. Oh, aleluia. Bom dia, igreja. Sabe, queridos, tem uma nota muito forte no meu coração. E que hoje não é um dia comum. Não é. Você não saiu de casa hoje só para vir para o seu culto. Essa é uma manhã, irmãos, não diferente das outras, que todas são importantes. Mas essa é uma manhã que eu e você precisamos abrir a janela do coração, arregalar os ouvidos que estão lá dentro do coração, irmãos, para ouvir o que Deus ele tem para tratar ao nosso coração. Resumindo, esqueça a sua mente nessa manhã. Tudo que nós entendemos intelectualmente, que a gente constrói na nossa mente, que a gente projetou para essa manhã, Deus está dizendo essa manhã, deleta. Deleta. O Senhor diz, eu vou comunicar direto ao seu coração. É de onde procedem as riquezas de Deus. Amém? Obrigado, Ministério de Música. Você pode sentar. Valeu, galera. Até back vocal masculino a gente teve hoje aqui, rapaz. Coisa boa. Tudo bem com vocês? Amém. Para mim é uma honra estar aqui ministrando a palavra, trazendo da parte de Deus aquilo que Deus já vinha tratando no meu coração já há alguns meses, irmãos. Eu prego o que Deus vem falando comigo. Amém? Eu não sento para criar nada novo. Eu busco não criar nada novo, porque eu sei o dano que eu posso ocasionar na vida de pessoas. Eu sei que se eu me dedicar para estudar qualquer tema, existe uma habilidade de Deus sobrenatural para nos ensinar. Amém? E o homem, ele tem uma tendência de achar que tudo que ele sabe é porque ele acha que é o cara também. Então, esse limbo entre a carne e o espírito, eu busco sempre, desde a minha conversão, por ter errado muito na vida, a tentar não pender para a carne nessas horas. Então, quando a gente entra numa escala para ministrar e a gente faz a nossa parte, mas Deus, irmãos, Ele já vem tratando algumas coisas. Então, não se chega aqui e entrega, hoje eu vou sentar aqui e produzir algo para entregar para a igreja, porque eu acho que é bom. Não é assim, amém? O Herto ministrou aqui, no último domingo, ele diz, olha, no dia que eu estou ministrando, nem estudar eu estudo. Amém? Isso não é uma regra, obviamente, mas ele entende completamente que é Deus ali através dele fazendo o que tem que ser feito, como o apóstolo Bando fazia. O apóstolo Bando, ele ministrava por inspiração. O irmão Reagan ministrava por inspiração. É tão verdade que a maioria dos livros do irmão Reagan
são ministrações transformadas em enciclopédia. Então, já tinha algo, como eu disse, da parte de Deus, e Deus vinha conversando comigo sobre isso. E para ser bastante franco, queridos, eu sabia o que Deus queria tratar, mas eu não sabia dar nomes. E Deus, toda a minha jornada cristã, Ele age muito assim na minha vida. Ele vai ministrando na minha vida algumas coisas e eu não sei dar nome para essas coisas. Eu entendo, eu compreendo, eu sei colocar em prática, eu procuro ser a palavra de Deus em movimento, mas eu não sei dar nome para as coisas, graças a Deus por isso. Até eu sei os nomes, mas o Espírito, na hora eu não me lembro os temas, porque é assim que Deus age comigo. E quando Ele quer que eu atue no ofício, aí Ele coloca dentro do meu coração, irmãos, o tema. Aí Ele dá nome para aquilo que eu já estava pregando na minha vida, algumas vezes no particular, aí Ele dá um nome, que aí eu entendo que é aquele momento que Deus faz assim, com Jesus, vá para distante da margem, porque agora eu vou falar a multidões. E aí, eu já vinha meditando sobre isso, e quando foi quinta-feira, na ministração de Neidson, Deus deu literalmente o nome daquilo que eu já vinha vivendo. Esse nome, quem já fez o rema aqui? Você vai lembrar, essa forma de Deus conversar conosco, eu confesso, queridos, que faz um bom tempo que eu não vejo pregação sobre isso. Até eu vejo você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos o ministério da fé, o ministério que ensina a gente a caminhar segundo as direções do Senhor, a gente entender e compreender o tempo, a estação, o modo, a clareza do Espírito Santo. Mas tem frases na Bíblia de efeito que não é de efeito moral. São efeitos que Deus colocou lá, irmãos, e deixou escrito para mudar gerações, para conduzir gerações. E o tema da ministração hoje é Deus responde através do testemunho interior. Há quanto tempo, irmãos, você não escuta sobre o testemunho interior? Lá de dentro. Talvez você escute, e glória a Deus por isso, sobre como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo prescruta a mais profunda, lá o íntimo do nosso ser. Mas e o testemunho, irmãos, interior? De a gente estar ouvindo Deus, não com a nossa mente, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a gente ouvir a Deus de dentro para fora. Está tudo embaralhado, eu não estou entendendo nada. Você vai entender. Porque a forma primária de Deus falar com o homem, com seu filho, é através do testemunho interior. Eu acredito que muitas vezes você, como eu, vem para um culto desse e diz: Senhor, me dá uma palavra, hoje eu preciso de uma palavra. Senhor, eu estou na rua, era tão bom que um profeta viesse me trazer uma palavra. Mas sabe, irmãos, na nova aliança, Deus ele fala através do Espírito. O Espírito dele se comunicando com o seu Espírito. O que aconteceu aqui com Gabi foi exatamente isso. O Espírito Santo de Deus comunicou ao meu espírito. E eu falei. Mas foi você, Wes? A honra é sua? Não, não é minha. Mas fui eu que falei. Amém? Você está pronto para assumir a responsabilidade? E quando Deus falar com você, você dizer: foi Deus? O Espírito Santo falou claramente ao meu coração, ao meu espírito, sobre a vida dela. E eu fui sondar o Senhor na hora que Ele falou. Mas tão rápido assim, desse jeito mesmo. E eu fui: Senhor, mas por quê? Como? Para quê? E aí Ele me lembrou do que eu já tinha que falar para ela faz um tempo. Uma nota que eu já tinha. E o que é essa nota? Testemunho interior. Amém? Então, a palavra hoje ela vai circuncidar nessa esfera. Qual esfera? De você ouvir a voz do Senhor de dentro para fora. Não de fora para dentro. Amém, irmãos? Nós vamos perceber e relembrar, eu estou falando relembrar porque eu faço parte disso, de que eu e você, Deus não conversa conosco através da nossa mente, irmãos.
Amém? Ou ai de mim? Deus não conversa conosco através da nossa mente. A sua mente, a minha mente, é uma ferramenta do Senhor, que recebe comunicação no Espírito. E o Espírito joga, irmãos, para aquele computador central, que é a mente, para que a habilidade que Deus nos confiou, nas mãos do habilidoso escritor, ela seja colocada em prática. Então, é o caminho ao inverso. Muitas vezes a gente vai estudar loucamente acerca de um tema da vida, e a gente lê livros, a gente estuda, mas a gente não ora, não se consagra, a gente não coloca diante do Senhor, a gente não ora em línguas, e fica tudo na mente, irmãos. Tudo lá. E não surte efeito nenhum na nossa vida. Porque na verdade aquilo ali são informações naturais que não veio de Deus. Porque quando vem de Deus, irmãos, é assim, ó, há um empuxo. Você consagra ao Senhor, você começa a estudar, aí o Espírito Santo vai lá no teu espírito e agarra. E aí ele começa a te comunicar, é como se fosse uma transfusão de sangue. Coisas do Espírito de Deus para o Espírito do homem. E ele vai comunicando. Lá na frente a gente vai ver que são nesses momentos que a gente tem convicção. Não importa o que falam, o que façam, o que digam. Eu estou convicto. Alguém aqui é capaz, alguém do mundo é capaz de lhe convencer, irmão, que você não é filho de Deus? É impossível. É impossível. Até aqueles que se distanciam do Senhor, que se desviam, eles têm a convicção de que eles são filhos de Deus. A comunicação não é natural, não vem da mente, é no espírito. É o espírito com o espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então não olha para mim, não olha para o telão, para a igreja e acha que aqui vai sair nada de Wesley. Amém? Não vai. Não é para sair. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Eu estou sendo vaso nas mãos do oleiro. Para que Deus ele faça o que realmente ele precisa fazer. Amém? Então, lá em Romanos, capítulo 8, verso 16, a Bíblia diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu acabei de perguntar se é possível alguém lhe convencer que você não é filho de Deus. Não é possível, porque é o próprio Espírito que comunica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Neitz pregou aqui 3 maneiras de Deus falar conosco. A primeira, através de testemunho interior. A segunda, através da voz da consciência. E a terceira, através da voz de Deus. Eu já tive experiências com Deus, de Deus falar ao meu ouvido claramente, muito claro. Por exemplo, Renata vai ter um filho, e o nome dele vai ser Ravi. Deus falou para mim. Eu estava conectado com o Senhor, eu estava servindo a mídia, eu estava em oração, eu estava consagrando ao Senhor. Não era isso que eu estava consagrando ao Senhor, eu estava me consagrando ao Senhor. E rapidamente o meu espírito pegou a informação. E não importa o que dissesse, irmão, 3 anos depois, não importa o que ela dissesse, que não queria ter filho, que as pessoas dissessem que já basta 2, no meu espírito, irmãos, eu sabia que ela ia ter um filho, que o nome dele ia ser Ravi. Vamos fazer ultrassonografia? Vamos fazer. Ah, não dá para ver. Ah, eu acho que vai ser menina. Vinha profeta, não, vai ser uma menina. E no meu espírito eu dizia a ela, vai ser um menino e o nome dele vai ser Ravi. Fez a ultra, não dá para ver. Ah, eu estou vendo um pontinho. Ela chorava porque não conseguia ver, ouvir o coração. Eu disse, está tudo bem, vai ser um menino, o nome dele vai ser Ravi. Porque não foi algo natural, não veio para a minha mente, irmãos. Foi uma comunicação direta no meu coração. E houve um impulso do Espírito Santo de conectar essa verdade. Amém? E aí nós vamos caminhar a partir disso. No primeiro ponto, o testemunho interior. Amém? Lá no livro do irmão Reagan, ele concedeu dons aos homens. Ele vai dizer o seguinte, a gente vai ler alguns versículos de alguns livros do irmão Reagan. E ele vai dizer, muitos crentes querem que alguém venha e profetize algo para eles e diga-lhes o que fazer. Quando na realidade deveriam ser guiados pelo seu próprio Espírito. Nosso, diga eu. Certa vez o Espírito Santo me disse, aqui está dizendo o irmão Reagan, meu povo está esperando pelo espetacular e perdendo o sobrenatural. Não é frequente Deus guiar alguém por meios espetaculares, pois é o testemunho interior o caminho primário pelo qual Deus guia os crentes.
pois é o testemunho interior pelo qual Deus guia os crentes. O testemunho interior pode não ser espetacular, mas é sobrenatural. Ou seja, o testemunho interior, irmãos, ele não vai de repente alcançar multidões, mas ele é sobrenatural. Ele não é espetacular, não é um show, não é business, mas ele é capaz, irmãos, de transformar uma geração. No livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de David Robertson, preste atenção nisso, queridos, que o Espírito Santo comunicou para mim sexta-feira isso. Ele vai dizer, primeiramente, ele se comunica pelo testemunho interior. Deus, primeiramente, se comunica pelo testemunho interior. A Bíblia diz que o reino de Deus que está dentro de nós é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nosso interior é fonte contínua de paz absoluta. Ele irá continuamente derramar paz pelo nosso ser e permitirmos de aviso, ou seja, ele vai sinalizar, ou por uma visão, ou por uma comunicação. E ele vai dizer, eu sei como me fechar em meio a todo tipo de caos. Eu sei como monitorar aquele canal no qual Deus se comunica. Qual é o canal? O seu espírito. Eu posso receber testemunho interior, uma confirmação e um sinal, através do testemunho interior. Eu posso ouvi-lo falar comigo em inglês. David Robson está dizendo aqui. Não importa qual seja a turbulência ao meu redor, eu consigo fechar esta porta e esperar que venha e seja lá o que eu precise através daquele canal de comunicação divina. Que é qual? Diga, o espírito interior, o testemunho interior. E você pode fazer o mesmo. Aí ele vai dizer aqui, olha só isso, irmãos. Estou falando de homem de Deus, irmãos. O Espírito Santo gosta de comunicar por revelação. É assim ou não é assim? E ele gosta de concentrar uma revelação inteira. Deus não fala por pedaço. Deus não vai deixar você confuso. E enviá-la por aquele mesmo canal. Qual? O seu espírito. Aí, de repente, ele diz, a revelação atinge o seu espírito. E sabe o que acontece? Ele diz que acontece uma explosão. Bum! Você recebe a revelação inteira num centésimo de segundo. Já percebeu quando você está lá, de repente, orando a Deus, no seu quarto de guerra, e de repente, irmãos, começa a vir toda a revelação da sua vida, da vida de alguém, de uma empresa, de um negócio. Você tem tudo lá esquadrinhado. Quem crê nisso? A Bíblia diz que Jesus vai voltar e ele vai voltar devagarzinho. É assim? Ele vem no piscar de olhos. Deus não precisa trabalhar, irmão, com a nossa lógica natural, nos padrões do mundo. Não, vamos esperar um ano aqui, orando a Deus, para ver se é da vontade de Deus a gente investir nesse telão da igreja. Não, vamos esperar aqui 6 meses, vamos botar 6 meses no altar do Senhor, 6 meses no altar do Senhor, para saber se eu vou fazer o rema. Tem 6 meses, 6 meses. Ah, eu tive uma impressão, comprar ali uma feira para uma família, mas vamos fazer o seguinte, vamos orar essa semana. Queridos, eu creio em homens e mulheres de Deus que tiveram revelações da parte de Deus, e essas revelações vêm para a nossa vida como aio, ou seja, como um condutor de nos permanecer e nos fazer permanecer na verdade. E ele diz aqui, essa revelação atinge o seu espírito e ela causa uma explosão. É extraordinário. Num centésimo de segundo. Nós, homens humanos, nós temos a infelicidade de querer naturalizar aquilo que é sobrenatural. E a gente começa a pegar a palavra que Deus nos confiou e dividir ela em etapas na nossa vida. E aí sabe quando o barquinho passa e você perde o barquinho no meio do caos? Porque você não foi diligente de acreditar e de crer. Eu e você, muitas vezes, somos assim. E confiar e ter a convicção de que houve uma comunicação no teu espírito. E é sobrenatural. A gente não pode tornar comum aquilo que Deus abençoou.
A gente não pode banalizar aquilo que vem de Deus. Quando eu me converti, num culto de ceia, num domingo de manhã, veio muito forte no meu espírito, e hoje eu entendo, mas antes eu não entendia, de que eu tinha que rapidamente começar a orar em línguas. Na quinta-feira seguinte, irmãos, eu não sabia nem quem eu era naquele momento, mas rapidamente eu decidi receber o batismo do Espírito Santo. Foi uma decisão, eu fui lá e pedi, eu quero. Porque você não precisa esperar para que Deus, irmãos, Ele comunique ao seu espírito o que Ele já escreveu antes da fundação do mundo. Amém? Vou dizer de novo, você não precisa esperar para Deus falar com você aquilo que Ele já falou. Sabe aquele momento que você sabe o que fazer, mas você não faz? Sabe aquele momento que você tem convicção do que tem que ser feito, mas você decide fazer diferente? Sobrenatural, mas a gente decide ser espetacular. Quando Deus está dizendo assim, olha, talvez não seja espetacular, mas pode ter certeza que vai ser sobrenatural. Amém? Então o testemunho interior ele está espalhado na Bíblia, na palavra de Deus, como conectivos de bênção e de unção que Deus confiou ao homem para que ele caminhe e que ele siga a sua vida. Amém? Abraão, quando Deus confiou a Abraão a promessa, Deus disse, olha Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a direção que eu vou te mostrar com a tua família. Não leva ninguém. E aí Abraão vai no caminho, sem destino. Lá na frente, Deus vai falar que a fé de Abraão foi imputada na justiça de Deus. A fé de Abraão, irmãos, era exatamente o testemunho interior, a convicção de que Abraão tinha, de que o que Deus comunicou a ele é verdade. Você entendeu? A fé de Abraão foi alimentada pela convicção interior da verdade da promessa, sem depender de provas externas. Eu anotei aqui. Abraão não precisou que ninguém provasse a Abraão o que Deus comunicou a Abraão. Meu irmão, se Deus falou para você que você vai ser um empresário milionário, acabou. Esquece o resto. Se Deus falou para você que o ano que vem você vai começar uma universidade, que é impossível você, como homem natural, se dedicar, fazer sozinho, fica tranquilo. Se Deus falou, vai acontecer. Você só tem que ser o vaso das mãos do oleiro, meu irmão. Agora, quando a gente busca ao redor informações, conselhos, quando a gente naturaliza, e conselhos são de Deus, irmãos. Na multidão de conselhos há ali a vontade de Deus, a verdadeira sabedoria. Mas sabe, irmão, não tem conselho humano nenhum, irmão, que supere Deus falando ao seu espírito. Pode ser loucura para o homem comum, mas a Bíblia já disse que é essa loucura que vai confundir o mundo. Então, quando Deus falar, esteja pronto para acreditar. Muitas vezes Deus tem falado conosco, queridos, e a gente não tem ouvido porque a gente não está pronto. A gente está no natural, buscando informações naturais para alimentar algo que só pode ser alimentado no Espírito. David Hobbes falou aqui, em meio a qualquer turbulência, em meio a qualquer uma delas, eu sei fechar as brechas e manter o fluxo contínuo para Deus comunicar o meu espírito. Aí quando ele faz isso, acontece uma explosão em centésimos de segundo. Eu acredito, irmãos, e eu não vi, lendo esse livro, ele falando sobre isso, ele até cita, mas ele não disse que era só isso, que a oração em outras línguas, irmãos, é esse canal. Você está ali orando em outras línguas, você está lá. Aí de repente, há uma conexão. E de repente Deus começa a mostrar, você começa a ver, você começa a perceber, você começa a... Você já viveu aquela ocasião de você quase vomitar o que Deus está comunicando? Que você quase bota para fora assim, porque está tão forte que você não está... Porque o seu corpo natural não suporta. É muito poder.
Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, quando Jesus falou com Paulo, e Deus tinha algo com Paulo. Paulo não sabia o que ia acontecer. Paulo sabia, irmãos, que tinha que ser guiado pelo Senhor. Era isso que Paulo sabia. Então a convicção que havia em Paulo, quando ele ministrava as igrejas, era de que ele tinha tido uma experiência com Deus, uma confirmação de Deus através do íntimo dele, e que ele tinha que seguir aquilo ali. E Neide falou sobre isso. Muitas vezes Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, não foi na mente. O Espírito Santo não vai pegar a mente de Renato e vai dizer, Renato, você vai fazer assim, 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 assim. Não. Como Deus comunica? No Espírito. E ele convicto disso, irmãos, todos dizem, não, a gente tem que descer do barco. Ele dizia, não, vamos para ali. Não, a gente vai morrer. Não, a gente não vai morrer. Davi, queridos, olha só, Davi e Saul. No meio da pressão, Saul era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus disse que Saul não era mais aprovado e agora tinha levantado um outro rei, esse rei não tinha sido ainda publicizado, Saul passou a perseguir Davi. Saul esqueceu o que Deus tinha comunicado a ele. Davi, irmãos, quando estava sob pressão, quando errou e quando falhou, Davi colocou diante do altar do Senhor, rasgou as suas vestes e se arrependeu. Porque Davi sabia que a única forma dele sair daquela situação era recebendo comunicação de Deus. Aí Davi, irmãos, antes disso, lá na guerra entre Israel e os filisteus, um bocado de cabra frouxo de Israel, um bocado de cabra frouxo dos filisteus, porque até Golias era frouxo, irmãos. Eu sei que o povo diz que Golias era o cara, mas eu olho para Golias e para mim ele é um frouxo. Por que ele não foi lá e matou o povo de Israel, tudinho? Como ele dizia que podia fazer. Teve que chegar Davi e dizer, como é que é a história? Ainda hoje, você vai morrer. A sua cabeça eu vou entregar de bandeja. O que é que movia Davi, irmãos? A Bíblia não diz que Deus falou com Davi. Ó, Davi, tu vai lá, tem uma linha tênue aqui que ninguém ultrapassa. Nem os covardes de Israel, nem os frouxos dos filisteus. Vai lá, passa ela e mata aquele infeliz. Diz, irmãos, a Bíblia isso? Mas Davi, irmão, tinha um testemunho interior de que no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo, ele mataria aquele gigante. E do jeito que ele disse, queridos, ele fez. Mas sabe, antes disso vieram com artimanhas naturais. Armadura, espada, para tentar contribuir naturalmente com o que só podia acontecer espiritualmente, sobrenaturalmente. Nesse ano, irmãos, a gente faz planos, a gente consagra ao Senhor, coloca diante de Deus muitas coisas. Mas sabe, irmão, chegou o tempo de a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus mesmo. Da gente ouvir a voz do interior, queridos, e seguir. Lá na frente, na jornada, pode ter certeza que tem pessoas que vão dizer, não, mas espera aí, não é assim. Não estou falando para você desconsiderar essas pessoas. Muitas delas até nos amam. Mas, irmãos, a voz que você tem que ouvir é a voz do seu espírito interior que se comunica com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele, irmãos, que vai tirar do BO. É o Espírito Santo de Deus, irmão, falando com você intimamente, que vai tirar você de situações, que vai colocar você em outras. Não é comum, irmãos. A Bíblia fala sobre Demétrio. A Bíblia diz que Demétrio e a palavra era uma coisa só. Era a verdade. Quando a Bíblia vai falar dos amigos de Jó, a Bíblia conta toda a história que aconteceu entre eles, mas somente, irmãos, aquele amigo que estava conectado com o Senhor pôde canalizar o fluxo do que Deus queria comunicar a Jó. Eu e você não podemos ser mais imaturos de achar
que algumas coisas da nossa vida vai se resolver através de profecia, queridos. Através de direções humanas. Quando o Espírito Santo de Deus está aí habitando dentro de você. Obviamente que quando vem da parte de Deus uma profecia, uma palavra, ela vai comunicar o seu espírito, irmãos. É assim ou não é assim, pastor? Você jamais vai ser surpreendido. Jamais. Jamais. Sabe, queridos, eu já recebi muita palavra, irmãos. Muita palavra. E a gente aqui, no altar do Senhor, a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque o povo segue o que a gente fala. Mas pega a direção e vai-se embora. Certa vez eu ouvi uma palavra, irmãos, que na hora que a pessoa falou, eu acolhi. Eita Jesus, era realmente isso mesmo. Obrigado, Pai. Mas tempos depois, essa mesma pessoa deu outra palavra, irmãos. E antes dela concluir, antes da pessoa concluir, eu anulei. Na hora, no ato, sentenciei. Está anulado. Porque nem toda palavra vindo de homens, irmãos, vem de Deus. Amém? Você não precisa disso. Diga eu, não preciso disso. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Se comunicando com você. A todo tempo. Hora após hora. Em todo instante. Nada pode ser novo na nossa vida. Tem coisas que Deus vai nos comunicar, irmão, que a gente se pega surpreendido, mas porque Deus já tinha falado antes e a gente não percebeu. Mas a Bíblia diz, inclina os teus ouvidos. Se encosta, descansa para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Pedro teve aquela visão, né? Deus revelou a Pedro que deveria pregar aos gentios. E aqui é mais um exemplo da palavra de Deus acerca de como ser guiado por essa convicção. E aí o Espírito Santo falou ao coração de Pedro. No dia seguinte, aí a Bíblia vai dizer lá em Atos 10:10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto eles preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro subiu para quê, irmãos? Para orar. E aí foram comer também. Mas enquanto essas duas coisas aconteciam, de repente, o Espírito Santo de Deus comunica ao Espírito de Pedro, que ele nem tinha, irmãos. A revelação que a gente tem hoje. O Espírito dentro, como nós temos hoje, ainda não tinha. E aí vem esse êxtase. Quem aqui já teve um êxtase do Senhor? A voz quase que audível de Deus falando ao seu espírito. E por que eu e você muitas vezes trocamos essa voz por um prato de lentilha? É forte, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lucas 22, 41, 44, a Bíblia vai dizer que Jesus orou intensamente buscando a direção de Deus. Quem aqui já buscou a direção de Deus? Então não se condene por buscar a direção de Deus, amém? Também não permita ninguém lhe condenar. E aí, Jesus, após orar, teve plena convicção de que ele tinha que se entregar à cruz. Cumpriu o que estava escrito. Sabe, irmãos, isso que Jesus fez, no meio daquela pressão todinha que ele vivia, que ele viveu, e ele, inclusive, pediu a Deus que, se possível, passasse dele esse cálice. Jesus decidiu não ouvir as vozes exteriores. O próprio Pedro foi um dos que falou, mas Jesus. E aí Jesus decidiu ouvir a voz do Espírito e se entregar à cruz. E eu vou dizer a você uma coisa que eu aprendi no Rema. Aqueles homens não mataram Jesus. Porque foi Jesus que se entregou à morte. A Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. Senhor, eu te entrego agora o meu espírito. Pronto. Ele decidiu naquele momento ali.
seguir aquela convicção que estava dentro dele. E eu e você, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui hoje. Amém? O irmão Reagan, o pai e o filho, eles escreveram, poucos dos livros que eles escreveram juntos, ele escreveu o livro Ministrando a Minha Família. Esse livro é muito bom, irmãos. Eu, quando me converti, foi um dos primeiros livros que eu li. É um livreto. Eu conversei com o Tatiele hoje, a gente não tem ele, porque realmente ele sempre vende rápido. Mas você pode falar com ela, ela vai dar um jeito de arrumar para você. Bem pequenininho o livro. O irmão Reagan vai dizer, os irmãos Reagan, uma das maneiras de o Espírito Santo nos orientar é mediante o testemunho interior, a convicção interior. E ele vai dizer, eu simplesmente possuía no meu espírito a convicção que se meus parentes vissem a realidade da minha vida, todos eles a desejariam. Não tinha muito trabalho para fazer. O trabalho dele era, rapaz, se a minha família via a minha vida, eu não preciso nem pregar para elas. Ele tinha essa convicção. O que é que eles decidiram fazer? Viver a vida cristã, irmãos. Ser a palavra em movimento. Então, se você ouvir, irmãos, a voz do Espírito Santo de Deus comunicando ao seu espírito, sabe, não importa ao nosso PhD, a nossa faculdade, ao nosso pós-doutorado, não importa, irmãos, essas coisas, se a gente tem rema, escola de ministro, curso de oração, se a gente é o bambambam das galáxias. Irmãos, se Deus falou no seu espírito, o lugar de segurança para mim e você é seguir aquela voz. Essa voz, ela é o aio, irmãos, é a luz. A Bíblia vai dizer que a luz do Espírito é do homem natural. Lâmpada. O Senhor pega nós que somos a lâmpada e ilumina. Ou a gente não é a luz do mundo? Amém? Lá no livro, inclusive, eu estou com um livro aqui para indicar para vocês, Seguindo os Planos de Deus para as Nossas Vidas, o irmão Kenneth Reagan, o pai, ele vai dizer o seguinte, investir tempo com o Senhor, não tomar decisões precipitadas, está sempre sendo orientado pelo testemunho interior e ouvir a voz mansa e tranquila do Pai e ainda a voz autorizada do Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, nos coloca ou nos mantém no plano de Deus para a nossa vida. Ele vai dizer, contudo, é preciso esperarmos em Deus para tomar decisões, pois Ele tem sempre cuidado de nós. Estar atento e sensível à influência do Senhor será uma alavanca para nos impulsionar a permanecer no plano de Deus para nossas vidas. Na conferência de mulheres em 2014, Kenneth Copeland ministrou lá para as mulheres. A gente sempre vai para essas conferências e depois das conferências eu tenho, às vezes não tenho, mas o hábito de ver o que as mulheres, né, ouviram lá, né? Porque vai que a gente pode ajudar em casa, né? Vocês vão entender quando for. E aí, Kenneth Copeland ministrando lá na conferência do Verbo da Vida 2014, ela disse o seguinte, ela dizendo, mas exatamente como? Você pode perguntar, como Deus fala conosco? Por muitas vezes, o marido dela tinha falecido há 1 ano nessa época, e ela por muitas vezes se fez esse questionamento. Senhor, e agora? E o ministério, como é que vai ser? Porque ela teve que assumir o ministério. E ela disse, mas como é que Deus vai falar comigo? E olha, a gente está falando de Kenneth Copeland, quem conhece sabe. E ela diz, olha, ele simplesmente grita dentro de nós, através do Espírito. Mas ela diz, é sempre que ele grita? Não, não é. E ela cita o que a gente já leu, Romanos 8,16, e ela diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, ela reforça, e ela diz, isso significa que as instruções de Deus, ela falando aqui, vem de dentro de você, e não de fora. Está aqui, pastor Ranils? De repente Deus dá uma impressão nele, muito forte. Se ele não faz nada com isso, irmãos, a próxima estação da vida dele é paralisada. Ranils, a partir de agora, eu quero que você empregue 20 pessoas.
Se ele não fizer, e for ouvir conselhos naturais, ele nunca vai chegar a empregar 100. Ele não vai chegar a empregar nenhuma. Porque ele não teve convicção. Glória a Deus que ele não é assim. Amém, pastor? Ele não teve convicção de que era Deus falando com ele. Muitas vezes a gente não tem essa convicção porque a gente não está ligado ao Senhor. E ela vai dizer, às vezes quando você ouve a direção dele, de Deus, você pode até se perguntar, fui eu? Será que foi Deus que falou comigo? Quem já fez esse questionamento? Eu já fiz. Será que foi Deus falando comigo? Deus normalmente não injeta pensamentos diretamente na nossa mente, vindos de fora. Em vez disso, ele fala ao seu espírito e o espírito a traduz em um pensamento. Ele fala por dentro, joga para a nossa mente e a nossa mente faz a tradução. Aleluia. Billy Graham, ele aceitou o chamado dele no ministério depois de um testemunho interior. Todo mundo e todos diziam o contrário a Billy Graham. Todo mundo e todos diziam o contrário a ele. E aí ele sentiu o testemunho interior de que Deus o chamava para pregar o mundo. E aí hoje, até hoje, a história dele fala. Quem já ouviu falar nas cruzadas de Billy Graham? No Instagram, todo dia eu acho que você recebe, né? Uma frasezinha de efeito de Billy Graham. Porque ele decidiu não ser um ministro comum e ouviu, Deus falou para ele, você vai fazer cruzadas de milhões. E ele decidiu, irmãos. Morava numa cidade desse tamanho, ó, Estados Unidos. Charlotte, na Carolina do Norte. Joyce Meyer transformou a sua vida. Depois de ter passado pelo que passou, de vários extremos na juventude, ela decidiu ouvir a voz e a influência dentro dela. Ela disse que dentro dela, ela ouviu uma voz muito forte de ensinar os cristãos. E hoje ela ajuda milhões de pessoas. 1 João 5,10, quem crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quem crê em Jesus tem dentro dele o testemunho. Quem não crê é mentiroso. Então, quando a Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem o testemunho dentro dele, está falando sobre a fé. Muitas vezes, ousadamente, a gente diz assim, eu vou hoje... quem vai bancar essa igreja sou eu. Ousadamente. Em fé. Aí você olha para o caba, nem trabalhar, trabalha. Sabe, irmão, se ele continuar, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê, pastor? Ele vai bancar, meu irmão. Pastor eita, Jesus, fugiu o nome. Jussier Ramalho. Lá no Verbo da Vida ele dizia muito. Eu vou ganhar o Japão. Eu vou ganhar o Japão. Aquela nação ali vai prosperar porque eu vou chegar lá e vou pregar o Evangelho. Lá a gente vai ter rema, escola de ministro. E era loucura, irmãos, para todo mundo. Acaba lá do interior de Campina Grande. Sem um prego para pregar uma tábua. Andava vestido de japonês, quando era nas conferências. Sabe o que aconteceu? Já tem rema e escola de ministro no Japão. Se você falar, irmãos, convicto do que Deus falou para você, se você falar convicto do que Deus já comunicou a você, não importa o que aconteça. Se você permanecer firme, você não precisa de uma revelação de um ano. A gente já leu aqui. Você não precisa de uma revelação extraordinária, espetacular. Você não precisa que o profeta desça aqui para a igreja, sente e faça aqui o que eu fiz com Gabriela. Eu fiz porque Deus mandou. Você não precisa, eu e você não precisamos disso. Porque está dentro de nós a confirmação. Amém? Então eu quero dizer a você nessa manhã, cale as vozes. Destrone as armadilhas, os sofismas, as mentiras, tudo o que Satanás tem dito a você e você está achando que é Deus. João 16,13. Mas quando o Espírito da verdade vier, já veio?
O Espírito da verdade já veio, pastor Jorge? Já está dentro. Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Espera aí. Quer dizer que agora, lá em João, Deus está dizendo, quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar você, Tinei, a toda a verdade. Uma verdade, você é mais do que vencedor. Uma verdade, onde você colocar as suas mãos, prosperará. Uma verdade, você é nova criatura. Uma verdade, não há impossibilidades para o Filho de Deus. Uma verdade, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar o que diz, crê no seu coração, acontecerá. Porque ele, o Espírito, comunica ao nosso Espírito e não fala dele mesmo. Parece muito com Jesus, né? Eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim falar de mim mesmo, eu vim falar o que eu ouço o Pai falar, eu vim fazer o que o Pai mandou fazer, o que eu vejo o Pai fazer. Mas ele lhes anunciará o que está o quê, irmãos? Por vir. Tem algo para acontecer na sua vida? Na minha tem. As poucas vezes, irmãos, eu sou um caba meio frouxo. Depois que eu me converti, eu morro de medo, irmãos. Estou sendo literal aqui, de dar um passo errado. Porque eu fiz muita besteira, irmãos, quando eu era do mundo. Mas as poucas vezes, irmãos, que eu não tive a convicção, ou eu tinha a convicção e eu não caminhei nela, foi danoso para a minha vida. E eu falo sem soberba, foram poucas as vezes. Certa vez eu estava estudando 12 horas por dia para um concurso em Curitiba. Eu todo dia fazia um simulado e um TAF. Passei 8 meses, de 1º de janeiro até agosto daquele ano. Todo dia. E todo mundo lá em casa entrava no moído. Perdi 15 quilos. Mas alguns dias antes, Deus falou ao meu espírito. Tem algo que vai acontecer, eu preciso de você. Você vai ter uma responsabilidade maior na igreja. E de repente, nós fomos convidados para fazer parte aqui da administração da igreja. Queridos, eu estava pronto para ir fazer a prova. Pronto. Passagem estava comprada, aula de véspera, hospedagem, tudo comprado. Mas eu também estava ligado. Eu peguei ela, a pequena, Rihanna, que era pequena, e o mais velho hoje. A gente sentou na nossa sala. Eu disse exatamente assim, Deus falou comigo. E eu tenho convicção de que é a verdade. E se fizer sentido para vocês, a gente vai fazer isso. E esse projeto a gente vai suspender por um tempo. E contei o que Deus tinha falado comigo. E todos nós em família decidimos abraçar aquela convocação. Sabe, irmãos, foi muito bom. É muito bom. Quando você caminha segundo o que Deus falou. Agora, se você passar da fase, se você não prestar atenção no que eu disse aqui, se pastor Ranilson não ouvir e seguir, contratar 20 pessoas, ele não chega em 100. A próxima fase diz respeito à fase anterior, a como nós nos posicionamos nessa fase. E ele vai dizer, e aí eu vou anunciar no seu espírito o que está por vir. Não é o que aconteceu, é o que está para acontecer. Obviamente ele está falando também do retorno de Jesus. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e esse quadrinho é o mais íntimo do coração. Irmãos, é o espírito de quem? O espírito do homem, com E minúsculo, é a lâmpada do Senhor. Você é a lâmpada, queridos. Quando o Espírito falar com você, foi o seu Espírito mesmo que falou. Nancy do Fresno, ela vai dizer isso. Ela disse que Deus fala com a gente
Aí a gente bota para fora, aí não tem a convicção de dizer, quem está dizendo sou eu, porque Deus falou comigo. Quem disse foi você, querido, porque Deus falou com você. Vai jogar sempre para Deus? Diga, já basta. Diga, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu já estou concluindo. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quem toma a decisão é um árbitro, irmãos. Eu sou árbitro. Eu estou hoje na posição de árbitro no meu trabalho. E quem decide sou eu. Então, só toma a decisão quem pode julgar. Amém? E a Bíblia está dizendo em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Você não precisa de profeta, irmãos, para decidir por você. Neide falou sobre isso quinta-feira. Ele pode até vir confirmar aquilo que a gente, até com, tipo assim, a gente está no time 30%, aí vem a confirmação do Senhor e enche. E aí você ganha corpo e, agora é outra história. Deus confirmou mesmo. Aí é outra história. Amém? Kaká, o jogador de futebol, me veio assim, quando eu estava orando, e veio a imagem dele, aí eu fui, por que Kaká? E fui ver, né? E aí, Kaká, irmãos, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve um problema na coluna, uma lesão na coluna, quando ele era adolescente. E ele teve um testemunho interior de que aquilo ali não ia paralisar ele. De que se ele se esforçasse, ele ia ser uma referência no cristianismo. Eu não sou, irmão, adepto ao futebol e nem conheço muitos jogadores. Eu sei que o pastor é o cara nisso. Riscliffe, tá ali, os meninos que gostam de jogar, mas eu não sou. Mas sabe, irmãos, a impressão que eu tenho da vida daquele homem de Deus é que ele é um homem de Deus. Estou mentindo? E aí eu fui ver, e alguns relatos dele diz que toda vez, irmão, que ele fazia um jogo, aí ele levantava a camisa, eu lembro que eu vi isso algumas vezes, e ele dizia, I belong to Jesus. Eu pertenço a Jesus. E essa frasezinha, irmão, começou a ganhar proporção no mundo. E alguns jogadores, irmãos, começaram a se converter. Olha só. E aí vocês viram o que aconteceu nas Olimpíadas passadas? Foi Olimpíada ou foi Copa, Riscliffe? Onde o nome de Jesus, por causa do carnaval, foi deturpado, mas aí foi Olimpíada, né? Todos os cristãos, jogadores de futebol, se posicionaram, irmãos, adorando a Deus em campo de futebol, em quadras, em todo tipo de esporte. Testemunho interior, I belong to Jesus. Eu sou de Jesus. Para finalizar, NVI, Romanos 12:2. Coloca aí para mim, por favor. Amém, Jesus. Sabe, irmão, se essa palavra fizer sentido para a sua vida, acolhe ela no coração. A gente tem grandes coisas para fazer nessa igreja esse ano. Existe algo novo agora. A direção do pastor, irmãos, é a verdade, irmãos. Não foi algo da cabeça, da mente, não. Foi uma impressão do Espírito, que comunicou o Espírito dele e ele colocou em prática. Eu sou testemunha disso, porque várias vezes pastor, e aí, já teve a direção desse ano? Porque a gente tem que fazer cartaz, a gente tem que preparar a igreja, né? Aí ele disse, Wesley, ainda não. Estou orando sobre isso. E o pessoal, e aí Wesley, nada, e os outros, o pessoal da diretoria, os pastores perguntavam, e eles, rapaz, ainda não. Sabe por quê, irmão? O zelo de não fazer nada no natural, no espetacular, para ser sobrenatural. Então tem muita coisa para acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa igreja. Sabe, na sua família, nos seus negócios. Você sabia que tem tanta coisa, irmãos, que já era para mim você ter vivido, que nós não vivemos porque simplesmente aquilo que foi simples, que Deus comunicou de forma simples lá no seu espírito, e você está esperando algo extraordinário. Você está esperando alguém colocar aqui no telão. Você está esperando chegar 3, 4 profetas durante o calendário da igreja para lhe dizer aquilo que o Espírito disse a você. Mais um testemunho, bem rápido. Coloca aí para mim Romanos 12:2 aqui, por favor. Eu sempre fui vendedor.
Minha profissão primária era vendas, sempre. Quando eu era pequeno, eu não sabia jogar bola, mas o melhor terno era o meu. Porque eu queria vender terno. Eu chegava todo boçal na quadra. Não entrava nem na partida. Mas eu queria vender terno. Lá na Esporte Master vendia, eu queria comprar para revender. Depois eu quis vender medalha. Minha vida sempre foi vendas. E aí um dia, eu vinha percebendo a inclinação de fazer a faculdade. Só que eu não tinha nem o ensino fundamental direito, irmãos. Minha vida era uma fraude. E eu vim aqui na São José. Eu era cristão, novo convertido. Sou cristão e era novo convertido. E eu tinha feito umas provas tal, para conseguir o ensino médio tal, e não conseguia. Quando eu parei no sinal, que eu baixei a cabeça, veio uma impressão dentro de mim, irmãos. Você precisa voltar para a sala de aula. Perdão, eu não era cristão. Não era cristão, mas veio essa impressão. E eu parei o carro, olhei para Renato e eu disse, eu tenho que voltar para a sala de aula. Tem algo me dizendo que eu tenho que voltar para a sala de aula. Queridos, eu nunca mais parei. A primeira a não acreditar foi minha esposa, porque ela estava desviada, e era impossível, eu trabalhava de 8 da manhã a 11 da noite. E eu era uma fraude. Onde eu trabalhava, para eles eu tinha o ensino médio. Então tudo era contrário àquilo que eu tinha que fazer. E o que é que eu fiz? Segui a impressão. De repente, fui demitido. Fiquei cego. De repente, irmãos. Fui demitido, fiquei cego, visão. E o que é que eu continuei fazendo? Se eu não podia ler, eu ouvia. E um ano depois, exatamente um ano depois, eu estava dentro da faculdade de Direito. Impressão. Hoje eu sei dar nome para as coisas. Lembra que eu disse que eu não sabia dar nome? Eu ouvi aquela voz, irmãos. E segui. Certa vez, eu já com a cegueira, já estava no processo, já tinha feito cirurgia, implante, um bocado de coisa aí. E eu tive sensibilidade à luz. Acho que eu já falei isso aqui. Então aqui, sem esse jogo de luz, eu não enxergava essa luz natural aí. Não enxergava. Eu tinha que ter um óculos polarizado, com a lente própria, era um moído. E num dia, numa escola dominical, eu sentado na segunda fileira, sempre sentado na segunda fileira. Estava terminando o culto, mais ou menos como a gente vai terminar agora. Eu ouvi aquela porta que faz zoada, né? Quando abre, vai parar de fazer, em nome de Jesus. A porta lá de baixo, quando abre, faz zoada, né? E eu ouvi a porta abrindo, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, aquela claridão, irmãos, eu comecei a chorar, porque eu chorava quando tinha contato com a luz. Depois eu comecei a chorar de verdade, revoltado, porque se eu saísse, eu tinha que correr, botar o óculos, era todo moído, botar colírio para poder pegar o carro e ir embora. E quando eu olhei para trás, me deu uma revolta, irmãos, veio uma nota muito forte, nunca mais você passa por isso. E eu fui para o carro, peguei o óculos, chorando, irmãos. Eu olhei para o óculos, um Ray-Ban, viu? Nunca mais eu vou botar você no meu rosto. E botei lá no carro. Fui deixar um irmão dar uma carona aí lá para o Nova Natal. Mas fui chorando, irmão, até lá, porque dói. A luz doía. Quem tem fotofobia sabe como é. Eu chorava, irmão, copiosamente. 8 meses depois, bora, Renata, assim, bora deixar os meninos na escola para trabalhar, não sei o quê, papapá. Eita, Renata, cadê o óculos? Como é que eu vou sair? E a luz, hoje está fazendo sol, e não sei o quê. Renata olhou para mim. Wesley, espera aí, faz quase um ano que tu não usa mais óculos de sol. Fui curado, irmãos. E Deus simplesmente fez com que eu esquecesse. Porque se eu lembrasse, ia acontecer o que aconteceu naquele dia. Eu ia fazer o quê? Pegar o óculos e... Então siga as impressões de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. Lá em Romanos 12, 2 diz,
Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A gente tem uma mania de dizer provar. Provar, irmãos, é aquele que vai viver ainda. Mas é comprovar o que já é verdade. A boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. O mundo vai trilhar um caminho. Você vai no caminho de Cristo. O mundo vai dizer, olha, você tem que estudar 2 anos para passar no concurso. O Senhor está dizendo, não precisa nem estudar. Se dedique à obra de Deus e você vai passar. O mundo está dizendo, não, mas para você ter empresário, você precisa de R$1 milhão. O Senhor está dizendo que eu compraria sem dinheiro. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Nós fomos criados, irmãos, geracionados para estar adaptado a uma cultura. Até coloquei aqui um exemplo. A gente está com tempo. Eu acho que foi de Nancy do Fresno, que ela vai falar sobre não se amoldar à cultura. Enfim, não dá mais tempo, mas eu acho que ela vai dizer que ela disse que quando ela tomou essa decisão, na cultura dela, na geografia dela, era impossível, porque ninguém fazia aquilo. E essa decisão fez com que culturas, protocolos e paradigmas, eles fossem acabados. Que mudassem. O Herto falou aqui sobre um canto lá na Índia, se eu não me engano, em que as mulheres, os homens não faziam nada dentro de casa, mas um homem se converteu dessa cultura. E ele passou a ajudar nos fazeres comum do lar. E aquela vila inteira, irmão, foi transformada, porque todo mundo queria um esposo daquele. Só porque recebeu o Senhor como Salvador da sua vida. Então, não se amolde aos padrões do mundo. Tudo isso aqui é lindo, queridos. Mas são coisas. E são importantes. Nós zelamos por isso. Estamos aqui no projeto de combate a incêndio. Estamos zelando pela minha vida e a sua vida. Mas eu e você não podemos achar que somente aqui nesse púlpito nós podemos pregar a palavra. Que somente você sentado numa cadeira dessa, você pode viver a palavra, porque está no ar-condicionado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz do Senhor, executar o que o Senhor está dizendo e multiplicar o reino do Senhor. Se é para abençoar, abençoar. Se é para viver, viver. Mas se é, irmãos, para não fazer nada, não fazer nada. O que nós precisamos é ser corajosos. Foi o que Salomão disse para Davi? Perdão. Davi disse para Salomão. Salomão disse para Davi. Não, Davi disse para Salomão. Seja forte e o quê? Corajoso. Porque para você ouvir, irmãos, o que Deus está falando e seguir, você tem que ser arrochado. Amém? Pegar um cara aqui de exemplo. Pedro Henrique, fica em pé aí. Esse menino está todo dia na igreja. Quem conhece ele? E não é honra para ele, não. Ele já está tarimbado. É novinho assim, mas já deve ser até velho. Só tem cara de novinho. Se ele continuar convicto no que Deus já disse ao coração dele, olhe para ele. E você vai ver o que esse homem vai fazer nessa nação. Mas tem muitos no meio da jornada, no livro Buscando o Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, de Tony Cook, ele vai citar o Winston Churchill e ele diz, olha, se na jornada do que Deus falou com você, você não for convicto para continuar, e você parar com cada cachorro que lata ao seu redor, você não passa do primeiro cachorro. Se ele continuar convicto do que Deus já comunicou ao coração dele, olhe para esse rapaz aqui, você vai ver o que Deus vai fazer na vida de pessoas através da vida dele. Amém? E é isso que eu tinha da parte do Senhor para entregar a vocês. Eu queria indicar esse livro, irmãos. Ele concedeu dons aos homens. Eu falei vários livros aqui, né? Mas esse livro aqui em específico, do irmão Kenneth Hagin, o pai,
Eu estou com a mania agora de dizer que é pai e filho, que é para o povo entender, sabe? Falou muito ao meu coração, eu não li ele todo, mas as poucas páginas que eu li, falou muito ao meu coração. Eu vou ler um trecho aqui. Ele vai dizer, ó, não é frequente Deus guiar alguém por meios espetaculares. A gente tem uma tendência, irmãos, fala a verdade, é ou não é? De buscar o extraordinário, o espetacular, do homem natural. Mas Deus não comunica assim. Amém? Vamos ser humildes, irmãos. Jesus falou que só ouvia o Pai falar. Jesus andou por todo o canto, irmão, curando enfermos, fazendo milagres. Só porque ouvia o Pai falar. Se comunicava direto com Deus. Agora, irmãos, quem é que podia ajudar Jesus nisso? E se Jesus fez o que fez, irmãos, e Ele diz na palavra dele que eu e você podemos fazer obras maiores, onde será que é a nossa fonte de conhecimento para fazer isso? Onde será que está? Eu vou falar para você. Está na palavra do Senhor. E aquele que confia em Jesus, nele há o testemunho. Amém? Então busca a Tatiele, se você puder adquirir esse livro. Talvez você olhe para o preço. Eu já olhei muito para o preço de livro. Mas, irmãos, uma página dessa, de uma revelação que um homem de Deus recebeu, muda a sua vida. Mudou a minha, muda a sua. A nossa vida ela tem que estar em constante transformação. Amém? Então, pastor Jorge, obrigado, gente. Dia abençoado para vocês. Glória a Deus.